Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e em neuropsicologia. Como eu estou atingindo um público novo, né, a galera que veio ali desse grupo do Jones Manuel, então eu tenho que colocar alguns pingos nos is, tá, que já foram mencionados ali em vídeos anteriores, mas só para contextualizar, tá? A avaliação neuropsicológica, ela tem como objetivo exatamente o diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, chega uma pessoa, um paciente com suspeita de autismo. A gente vai fazer o diagnóstico diferencial para saber se é autismo ou se é TOC. Porque os sintomas dos dois transtornos eles são muito semelhantes, envolvem padrões restritos e repetitivos de comportamento, déficits em interação e comunicação social. Então, por exemplo, tem uma paciente que eu estou atendendo que tem TOC agora, um TOC de limpeza. Antes dos sintomas do TOC se desenvolverem, ela já tinha esses déficits, né? Que depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre TOC, né? Em neuropsicologia. E a gente sabe que existem déficits que são anteriores ao desenvolvimento dos sintomas. Por exemplo, déficits em habilidades visocognitivas, em memória verbal e não verbal, funções executivas, né? CRP, isso aqui é água, tá? Quando a gente fala de espectro, e daí eu já vou responder um pouquinho ao Ari, né? Aridicto. O que acontece, né? Ele pediu para eu falar sobre psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. A gente tem forma, tá? Que é a patogênese, que seria mais geral e universal. Então, por exemplo, em todas as culturas a gente tem indivíduos que têm alguma alteração morfológica cerebral que faz com que eles tenham alucinações e delírios. Então, a patogênese seria mais geral e universal, comum a todas as culturas, né? Quase todas as culturas. Enquanto o conteúdo, que a gente chama de patoplastia, isso seguindo o modelo de psicopatologia criado pelo psicopatólogo alemão Karl, a patoplastia seria algo mais pessoal, dependendo da história de vida singular do indivíduo, do seu universo cultural específico e da personalidade e cognição prévias ao adoecimento. Então, por exemplo, somente na cultura ocidental a gente vai ter esquizofrênicos que acham que são Jesus, ou a reencarnação de Jesus, por exemplo. Por quê? Porque na cultura oriental a pessoa não tem essa cultura, né? Então ela vai achar que, sei lá, é uma outra entidade, mas também tem indivíduos que são esquizofrênicos. Eu não tenho notícia, pelo menos eu não conheço nenhum relato de caso em indivíduos que são esquizofrênicos dentro da cultura indígena, por exemplo. Mas a gente supõe que existam, só que lá eles não vão receber uma classificação nosológica, né? O que isso significa? Eles não vão ter um CID, eles não vão ser considerados doentes, talvez eles sejam considerados grandes líderes espirituais, por exemplo. Satisfiz aí o Ari, grande abraço pro Ari. Agora eu vou falar um pouquinho pro Moraes e para as demais pessoas. Gente, o meu objetivo aqui é, de alguma maneira, democratizar o acesso ao conhecimento psicológico. Não falaria para vocês que vocês precisam de uma avaliação sem que vocês precisam. Essa é a minha ética, essa é a minha forma de trabalhar. Se eu falo para você que você precisa de uma avaliação neuropsicológica, confia, você precisa. Na nossa profissão, primeiro, tem muita gente que quer se aproveitar dos outros, tem muita gente que passa informação falsa, e eu quero ter sempre essa qualidade de ser uma pessoa que traz informações que estão embasadas. Também, gente, se eu puder, eu gostaria de transmitir conhecimento para aqueles que não têm acesso a um psicólogo, entendeu? A gente sabe, por exemplo, que aqui no Distrito Federal, muitas pessoas passam 900 dias até conseguirem uma consulta em psicoterapia. Mas para o futuro eu vou fazer vídeos com intervenções, por exemplo, sobre crenças irracionais. Está preparado o vídeo, já escaneei os papéis, né, para a gente poder fazer essa divulgação, para que as pessoas tenham acesso a alguma forma de ajuda, né? Porque esse é o principal problema, as pessoas não têm acesso. Então, o que eu falo para você? Primeiro, a avaliação neuropsicológica, ela possui 4 pilares. Primeiro, a entrevista clínica, os testes neuropsicológicos, a observação comportamental e as escalas de avaliação. A clínica é sempre soberana e a definição de uma síndrome neurológica clássica se dá pela observação de sintomas e sinais. Nem sempre haverá correspondência entre achados de imagem e consequências funcionais observadas. Mais que isso, um grande número de síndromes é parcial na prática clínica. O exame neuropsicológico é peça-chave para a identificação das síndromes neurológicas clássicas, afasias, amnésias, apraxias, agnosias, negligência unilateral e síndromes frontais. Também não vou ficar explicando tudo que é isso, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas. É isso, gente. Não existem sinais patognomônicos que são consensuais, mas através da avaliação neuropsicológica
e conhecendo as pesquisas que existem em neuropsicologia, a gente pode chegar a um diagnóstico diferencial. Quando chega uma pessoa, né, que responde a uma escala de transtorno do espectro autista, né? A pessoa responde e está lá dizendo que ela é autista. A gente faz os testes neuropsicológicos para que a gente chegue a um diagnóstico diferencial, porque não é só responder a uma escala. Muitas vezes a observação comportamental ela pode ser prejudicada pelo contexto artificializado do exame. Então, esse processo deve ser iniciado já na sala de espera, onde o paciente interage com outras pessoas, pacientes e funcionários, de forma mais próxima do seu modo natural. Por exemplo, em casos de simulação, a pessoa, cometeu um crime e daí quer simular que teve um problema psicológico, uma amnésia, entendeu? Então, ela vem para avaliação. Muitas informações importantes são coletadas em conversas informais durante os intervalos, os coffee breaks, ou até mesmo podem ser coletadas por outras pessoas, como a secretária do serviço. Então, nessas situações, não é raro que um simulador com queixas de amnésia converse com o neuropsicólogo sobre o resultado do jogo de futebol da véspera, por exemplo, ou fale com a secretária informando o horário da consulta e o nome do profissional sem recorrer a qualquer anotação. Muitas vezes, o simulador lembra-se de orientações fornecidas no primeiro dia de avaliação, como, por exemplo, em quantos dias o laudo ficará pronto. Então, quando possível, a observação do paciente em contextos naturais, como escola, domicílio ou outras situações cotidianas, traz informações importantes sobre a relação entre queixas cognitivas e prejuízos funcionais. Eu não vou ficar falando sobre todas as indicações de avaliação neuropsicológica, porque eu já fiz vídeo sobre isso, depois você procura. A primeira entrevista é composta pela entrevista abrangente com o paciente e seus familiares e pela observação do comportamento do paciente no consultório e, se possível, por meio de outros contextos naturalísticos. A primeira etapa é composta pela entrevista abrangente com o paciente e seus familiares e pela observação do comportamento do paciente no consultório e, se possível, por meio de outros contextos naturalísticos. Para avaliação das funções corticais superiores, boas armas são aquelas capazes de reproduzir no contexto do consultório, em situação controlada, vários dos processos presentes na rotina natural de quem está sendo avaliado. A análise fenomenológica, ou seja, como a coisa aparece, tá? O que acontece, gente? A avaliação neuropsicológica está muito mais próxima de uma psicopatologia descritiva. Ela está próxima de uma epistemologia fenomenológica, enquanto a psicoterapia ela está mais próxima de uma psicopatologia dinâmica. Quando a gente fala de psicopatologia dinâmica, a gente está falando de patologia a qual interessa o conteúdo das vivências, os momentos internos dos afetos, desejos e temores do indivíduo. Sua experiência particular, pessoal, singular, não necessariamente classificável em sintomas previamente descritos. E a psicopatologia descritiva, a quem interessa o exame neuropsicológico, interessa fundamentalmente a descrição das formas de alterações psíquicas, as estruturas dos sintomas, aquilo que caracteriza e descreve a vivência patológica como sintoma mais ou menos típico, beleza? E a boa prática em saúde mental implica a combinação hábil e equilibrada de uma abordagem descritiva, diagnóstica e objetiva e de uma abordagem dinâmica, pessoal e subjetiva do paciente e de sua doença. Nem sempre haverá correspondência entre achados de imagem e consequências funcionais observadas. Mais que isso, um grande número de síndromes é parcial na prática clínica. O que isso está querendo dizer? Muitas vezes, gente, a gente aplica um teste neuropsicológico, por exemplo, um teste de atenção, BPA ou AO, no caso de testes online, né? Todos os testes neuropsicológicos eles precisam estar validados pelo SATEPS. O que é o SATEPS? É o Sistema de Avaliações e Testes Psicológicos. Então eles precisa ter estudos normativos com a população brasileira. Um teste, por exemplo, que recentemente saiu do SATEPS é o Figuras Complexas de Rey. Aliás, eu fiquei muito puto porque eu gastei o dinheiro com essa porra desse teste. Agora eu só posso usar de forma qualitativa. Vou ter que comprar outro teste. E é um teste muito bom, né? É horrível de se corrigir, mas é um teste bom, tá? Os testes não devem ser aplicados de forma aleatória. Não é porque você os possui que você tem que aplicá-los. Né? Ao escolher os instrumentos, o nível global do paciente deve ser considerado. Então, por exemplo, existe uma dificuldade muito grande de se avaliar idosos com baixo nível de escolaridade. Quando a pessoa tem um alto nível de escolaridade, isso influencia no resultado do teste. Né? Então, por exemplo, eu avaliei meu pai.
Meu pai, para a gente ter medidas pré-mórbidas, ele já tem uma certa idade, né? Então a gente quer garantir a saúde dele, a saúde mental e tudo mais. Então a gente está aplicando eu apliquei alguns testes nele, né? E é interessante porque, como ele tem um alto nível de escolarização, ele teve um bom resultado em testes de atenção. Só que tanto eu quanto ele somos terríveis em atenção. O nível de escolarização, isso está no manual do teste, né? O nível de escolarização influencia no resultado do teste. Então pode ser que uma pessoa ela tenha um excelente resultado em testes neuropsicológicos, aí ela vai para os exames de neuroimagem, também dá tudo certo, não tem assimetria nenhuma em parte nenhuma do cérebro dela, e mesmo assim ela tem TDAH. Por quê? Porque a gente observa os prejuízos funcionais. Lembra que a clínica é soberana? Lembra que a avaliação é fenomenológica, diferente da psicoterapia, em que a gente faz em que a ontogenética é muito mais importante do que a fenomenologia. O que eu quero dizer com isso? O estudo do ser, da sua historicidade, da sua relação com os outros seres é muito mais importante para a psicoterapia do que para a psicopatologia descritiva das avaliações neuropsicológicas. Então, outra coisa, tá? A avaliação da cognição geral do paciente pode ser útil para ajudar na seleção dos instrumentos, mas isso não é consenso em neuropsicologia. Por exemplo, Lesac, Howison, Bigler e Cranel consideram tal procedimento desnecessário e, de certa forma, incompatível com a concepção modular de cognição. Outros, porém, como McKenna e Warrington, eu vou deixar todas essas referências ali na descrição do vídeo, tá? Sugerem que, a despeito das limitações de teste de inteligência, como as escalas Wechsler, né? Quem não sabe a escala Wechsler, deixa eu pegar aqui o teste. Graças a Deus que não derrubou a minha água. Gente, escala Wechsler é isso aqui, tá? É um teste de avaliação de inteligência. Então, a gente tem diversos subtestes ali que vão avaliar o índice de compreensão verbal. Eu adoro meu vizinho. O índice de compreensão verbal, índice de organização perceptual, índice de velocidade de processamento, índice de memória operacional. Isso vai nos ajudar a chegar a um diagnóstico. Tá? Por exemplo, pessoas que têm TOC, como eu estava mencionando, costumam ter um déficit no índice de organização perceptual, que está conectado com o QI de execução e as habilidades visoconstrutivas. Tem mais a ver com a forma como a pessoa responde ao teste do que com a habilidade intelectual dela. Ela pode ser muito boa nesse índice de organização perceptual, que é o aspecto mais congênito, ou seja, genético dos testes, né? Depois a gente vai discutir epigenética, mas mesmo assim, por conta da forma dela de funcionar, ela vai responder ao teste de uma maneira tal que vai dar um ligeiro déficit em relação a outras habilidades dela, tá? E isso nos ajuda a chegar ao diagnóstico. A gente nunca deve fornecer diagnósticos com base em resultados isolados de testes, tá? Diversos fatores podem explicar um resultado deficitário. Então, além disso, um teste que mede determinada função cognitiva pode ser fortemente influenciado, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem déficit de atenção provavelmente vai ter uma memória fraca, porque você precisa prestar atenção na coisa, né, para você poder lembrar dela. Então, por exemplo, Ávila e colaboradores verificaram que o desempenho na cópia da figura complexa de Rey, que é esse teste que eu mencionei, que saiu do SATEPS, né? E, enfim, deveria haver estudos normativos para a população brasileira. Se você está fazendo mestrado, é interessante que você faça isso. Por quê? Porque tem diversos diagnósticos que têm pesquisas com esse teste. Não vai dar para eu poder avaliar uma pessoa, prejudica a avaliação da pessoa que não existam testes normativos. Ávila e colaboradores verificaram que o desempenho na cópia da figura complexa de Rey é altamente influenciado por componentes das funções executivas, como a memória operacional e a flexibilidade cognitiva. E é por isso que eu aplico figuras complexas de Rey em todos os pacientes com TOC, até para ter uma medida, né, de avaliação indireta do sucesso em psicoterapia. Como que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo está dando resultado? Para além do relato do paciente, existem os testes neuropsicológicos. Por fim, cumpre ressaltar que os procedimentos usados na avaliação neuropsicológica apresentam limitações, como em qualquer modalidade de exame. Considerar a diferença entre traço e estado na avaliação é uma delas.
Classe seria uma coisa que é genética, natural e imutável, né? E um estado seria algo que é mais mutável. Variáveis como cansaço, fome, sono, falta de compreensão da tarefa, falta de empatia com o examinador, má cooperação, entre outras, podem mascarar os resultados do teste. Então, assim, o neuropsicólogo deve estar atento ao efeito desses potenciais confundidores, tá? Porque a entrevista clínica, mais uma vez, é o cérebro do teste, né, do exame neuropsicológico. Muitas das vezes a gente já chega a um resultado logo nos primeiros 40 minutos de avaliação, certo? Quando isso acontece, já aconteceu do paciente não voltar, porque ele só queria uma resposta, né? Paciente bipolar que passa o dia de cama, ele chega lá para ser avaliado, né? Aí o que acontece? Eu entrevistei ele na primeira entrevista, né? E depois eu chamei a esposa dele. Venha para cá com a sua esposa que eu quero obter informações e tal. Quando a esposa veio no segundo dia de avaliação, né, a gente chegou a um diagnóstico, né? Esse paciente é bipolar, né, tem um estado de mania em que ele fica muito irritável, mas geralmente ele está deprimido, né? E quando a pessoa está deprimida no transtorno afetivo bipolar, ela está muito deprimida. Depois a gente vai fazer vídeo sobre transtorno afetivo bipolar. É um dos transtornos mais difíceis de se avaliar. Como eu tenho bastante experiência, tenho um bom olho clínico, então eu chego e falo: olha, o que acontece? Seu marido, ele tem transtorno afetivo bipolar. O cara não voltou. Ele pagou R$ 1.500 por 2 sessões de consulta só para ter essa resposta, né? Aí eu fiz lá uma declaração, que é um documento psicológico, para ele entregar para a psiquiatra para receber a medicação correta. Ele não queria saber qual o QI dele, ele não queria saber mais nada, ele só queria ter essa resposta. Por que eu estou sofrendo? Então, geralmente as entrevistas abertas são mais confortáveis, tanto para o profissional quanto para o paciente e seus cuidadores, além de permitirem uma grande flexibilidade em termos clínicos. A gente costuma fazer uma entrevista que a gente chama de semi-estruturada, que existem lá algumas perguntas que a gente faz para todos os pacientes, tá? E é altamente recomendável a consulta a mais de um informante, geralmente um familiar ou outra pessoa que conviva com o paciente, de forma a se obter um segundo relato, uma vez que o paciente pode apresentar dificuldades ou limitações para relatar os seus sintomas ou o curso clínico, principalmente nos casos de bipolaridade, tá? A gente não fecha diagnóstico só com teste, a gente não fecha diagnóstico só com a forma como uma pessoa responde a uma escala. A bipolaridade é um dos sintomas, um dos diagnósticos que é mais difícil de avaliar. Geralmente é confundido com depressão unipolar, né? Eu não estou com o livro aqui para poder trazer as informações com calma, mas é isso, tá? Como vocês estão chegando agora, eu acho que, né, é interessante esse vídeo aí. Beleza? Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.